Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Meus queridos, é um prazer, é uma alegria, é uma dádiva preciosa estarmos unidos como igreja. Porque como igreja nós crescemos, ajudamos uns aos outros, praticamos uns aos outros. A nossa fé, ela é fortalecida pela união de todos juntos. Quando todos nós nos amamos de forma prática, cuidamos uns dos outros, e isso ajuda a manifestar Cristo no mundo. O mundo passa a ver a igreja com um olhar diferente. Ao invés de um olhar crítico e para baixo, eles nos veem como a expressão máxima de Deus na terra. Quando a igreja foi chamada pela primeira vez de cristão, quando o povo foi chamado de cristão, é porque eles praticavam aquilo que Jesus havia ensinado. E era tão comum a prática do que Jesus ensinou, que eles deixaram de serem chamados de vários nomes, entre eles os nazarenos, entre eles os seguidores daquela seita, e passaram a ser chamados de cristãos. Sabe, isso aconteceu por causa da maneira como os crentes viviam. E eu amo a metáfora corpo de Cristo, a metáfora da igreja como corpo. Ela é extraordinária, porque revela a diversidade que há nesse corpo, a diversidade de membros que há no corpo. São muitos membros. Repete comigo assim: muitos membros. Mas já percebeu? Todos trabalhando de forma orgânica e harmoniosa para o bem do corpo. Para eu poder pegar esse microfone, antes de pegá-lo, os meus olhos precisou localizá-lo, os meus pés precisou ir em direção a ele, os meus braços precisou esticar, minhas mãos precisou pegar, para que eu pudesse agora estar falando nesse microfone. Todo o meu corpo teve que trabalhar para que isso se transformasse numa realidade. É o corpo trabalhando de forma orgânica e harmoniosa. As mãos agora seguram o microfone, mas o corpo inteiro está sendo beneficiado com ele. A igreja, então, ela é composta de todos os cristãos autênticos de toda a história. Eu falo cristãos autênticos. Ela é formada por esses membros espalhados por todo o mundo. São milhões de membros espalhados pelo mundo, pelo globo da terra. E quando cada um desses membros, eles cumprem a sua parte, eles fazem aquilo que lhe é devido, então o reino, a igreja cresce, a igreja se beneficia, o reino de Deus avança, o reino de Deus expande. O que Deus deseja é que o seu reino, ele seja, ele alcance todos os 4 cantos da terra. E a maneira que ele faz isso é por meio da sua igreja. E o texto que nós lemos, esse texto que o apóstolo Paulo fala com tanta propriedade, ele vai estar no capítulo 4 falando acerca da unidade da fé. Ele vai estar ministrando sobre a fé. Ainda no capítulo 4, ele vai estar falando sobre o ministério de serviço aos santos, sobre os dons ministeriais, que são importantes para a manutenção da igreja. E ele então finaliza esse texto extraordinário falando, essa é verdade, dele todo o corpo, gente, todo o corpo ajustado e unido. Ou seja, o primeiro tópico dessa mensagem é: a igreja, ela cresce quando todos funcionam como um corpo bem ajustado. Não é um corpo desajustado, é um corpo bem ajustado. Repete comigo: um corpo bem ajustado. Gente, isso não significa que somos iguais, pelo contrário, somos diferentes. Há entre nós pessoas bem-humoradas, há entre nós pessoas mal-humoradas, há entre nós pessoas melancólicas, há entre nós pessoas coléricas, há entre nós pessoas que são aglutinadas. Sabe, o aglutinado gosta de estar no meio do povo, mas há entre nós pessoas que, eles se escondem, eles gostam de estar de forma isolada, são os chamados de dispersivos.
Essas pessoas estão entre nós, que compõem o corpo de Cristo. Apesar de todas essas diferenças, o Senhor faz com que cada membro, com a sua diferença, se encaixe perfeitamente no corpo de Cristo. É o dedo indicador, diferente dos outros dedos, mas ele é totalmente importante no corpo de Cristo. O dedo mínimo parece tão pequeno, insignificante, mas sem o dedo mínimo a sua mão perde a capacidade de segurar, de pegar as coisas. Já percebeu uma unha? Você às vezes nem... mulher não, mulher ainda percebe. Mulher vai à manicure, mulher corta, mulher tira a cutícula, ou faz, né, tira a cutícula da unha, mulher lixa, mulher pinta. O homem, quando ele se lembra, ele vai lá e corta porque está muito grande. Tem gente que trabalha em obra e a unha dele é tão grande que ele pega o torquês assim e dá uma crack. Irmãos, porque ele não está nem aí para a unha. A gente nem percebe que tem unha. O homem é assim, mas aí quer se lembrar de uma unha, é encravá-la. É quando a unha encrava. Acaba aquela unha do dedo lá, do dedo mínimo do pé, que você ignora ele às vezes. Você está lá, está escondido, você não vê, você não percebe. Mas quando essa unha encrava, você sente dor. O corpo ali está sofrendo. Aquele corpo ali é tão pequeno, e o corpo, aquele membro é tão pequeno, mas o corpo todo sofre junto com aquele dedo mínimo. Pois é, nossos membros são todos diferentes, porém nós nos encaixamos perfeitamente no corpo de Cristo. Isso é um milagre, gente. Só o Espírito Santo, só um Deus extraordinário é capaz de nos fazer encaixarmos perfeitamente nesse corpo. E aqui há algo importante: a diversidade deveria então nos dividir. As diversidades deveriam nos separar. Isso seria algo natural. Ou seja, a divisão, a separação. Por quê? Porque somos muito diferentes. Mas Deus faz com que todos esses que são diferentes estejam unidos. E Ele junta esse grupo de pessoas. Ele coloca cada membro no seu corpo. E Ele nos ajuda então a vivermos em comunidade. Repete comigo a palavra comunidade. Onde a vida comum é vivida. Onde, é vivida na prática. Todos cooperam de forma ativa. Já viu que o nosso corpo, todos os membros cooperam de forma ativa para o bem do corpo. Isso assim também é a igreja de Jesus, que quando nós estamos unidos, nós compartilhamos a fé viva de Deus. Nós compartilhamos a fé viva, nós crescemos, então, e nós espalhamos, levamos Jesus às outras pessoas. Então a igreja de Jesus, Deus, Ele usa essa igreja, a metáfora do corpo, para a forma como Ele vai se expressar, e Ele se expressa dessa forma. O apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios, no capítulo 12, 27, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro individualmente nesse corpo. Gente, todos nós fazemos parte de um corpo. Você bota a mão no seu peito e fala assim: eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte como você é um membro importante do corpo de Cristo. Você pode dizer isso para o teu irmão: você é importante no corpo. Gente, quando um membro ele falha, todo o corpo falha também. Quando um membro deixa de funcionar da forma como deveria, todo o corpo sente. Então essa metáfora do corpo é um dos símbolos mais conhecidos da igreja, onde cada crente é um membro individual desse corpo. E o conjunto de membros, então, unidos pelo Espírito Santo, é a igreja. Se pegarmos, então, pernas, braços, mãos, orelhas e órgãos, e os órgãos, e juntarmos no lugar, nós vamos ter um amontoado de membros. Mas um amontoado de membros não é o corpo de Jesus. Por quê, pastor? Porque um amontoado de membros tem muitas coisas e muitas partes do corpo igual, mas apesar de estarem juntas, elas não são corpo. Irmãos, Deus ele tem feito a igreja o seu corpo perfeito. A igreja é perfeita, mas ela, para ser perfeita, todos os membros precisam estar interconectados. A igreja do Senhor não é um amontoado de membros.
ter um amontoado de membros, sabe, reunidos. Não é o corpo, não é a igreja do Senhor. Para ser membros do corpo, precisamos estar vinculados, ligados uns aos outros, para que o sangue de Deus então circule entre os membros, leve vida entre os membros, leve saúde, sabe? Ele circula de maneira que a pessoa, nós vivamos, nós nos expressamos, e aquele que faz parte então desse corpo, ele também tem vida nele. Nós, irmãos, precisamos uns dos outros. Eu preciso de você mais do que você imagina. O seu irmão precisa de você mais do que você imagina. Você precisa de mim mais do que você pensa. Você precisa do teu irmão mais do que você imagina. Porque se você está na igreja, mas você não está interligado, ligado, conectado, você não está ali, sabe, recebendo e doando vida para o corpo, você só é uma prótese talvez. Mas ainda assim uma prótese, ela não tem vida, mas ela tem utilidade. Ela tem utilidade. E nós, como membros, nós precisamos estar no corpo de forma útil. Estarmos unidos em Cristo implica estarmos unidos com outros. É estar unido com você. Essa união precisa ter uma experiência viva, atuante como igreja local. Gente, eu preciso me expressar como igreja, e eu me expresso junto com você. Então eu preciso de você. Para o teu irmão assim, eu preciso de você. Precisamos um dos outros, porque é dessa forma que mostramos ao mundo de maneira crescente uma disposição de suportar. Não é fácil não, irmãos. Suportar. Somos tendenciosos a procurarmos os iguais. É uma tendência natural. É bom habitar entre iguais, estar junto com os que são iguais a nós. Mas é disposição para suportar, para perdoar. Liberar perdão não é fácil também. Perdoar quem? Um grupo de pecadores que são iguais a gente. É eu perdoando você e você me perdoando. E juntos, caminhando juntos. O corpo não é apenas estar vinculados. O corpo de Cristo também é importante que funcionem. Os membros precisam funcionar. Exercer individualmente os seus dons é pegar os seus talentos e utilizar para o bem do corpo. Como membros uns dos outros, devemos então ajudar. Repete comigo a palavra ajudar. Ajudar. Para assim, proteger. Zelar. Fala, zelar. Defender. Meu irmão, tem que haver defesa. Às vezes você sofre um corte numa parte do seu corpo e a sua cabeça está lá tranquilona, bem distante da parte que foi afetada. Mas às vezes sua cabeça sente dor. É o seu corpo trabalhando para que aquela parte que foi afetada, ela receba a quantidade de defesas necessárias para que ela seja curada. Gente, é todos os glóbulos trabalhando para o bem, para o bom funcionamento do corpo. São as defesas. Nós precisamos então proteger, zelar, defender. Já viu quando alguma coisa vem na direção dos seus olhos, o que você faz? Você bota a mão, você se defende, porque os teus olhos são sensíveis. O corpo, os membros do corpo precisam ser protegidos. Não deixe que fale mal do membro do corpo. Não deixe que façam crítica no membro do corpo. Quando alguém se levantar contra ele, defenda o membro do corpo. Irmãos, quando falam mal de você, está falando mal de mim. Quando falam mal do meu irmão, está falando mal de mim. Se falam mal de mim, está falando mal de você também. Então nós precisamos defender e cooperar para o bem do mesmo. Cooperar para o bem. Nós falamos aqui agora sobre o nosso irmão que está internado. Uma das formas de cooperar para o bem dele é ligar para ele. Mas só ligar, irmãos. Você também pode visitá-lo, vai lá vê-lo. Vai lá orar junto com ele. Você não precisa estar todos os dias lá, mas mostre que você está orando para ele. Dá uma ligada, manda uma mensagem: eu estou orando por você. Assim que possível, eu vou aí vê-lo. Gente, isso é fazer com que o corpo funcione bem. É cooperar para o bem de todos no corpo.
A plenitude do corpo só acontece quando todos os membros estão unidos uns com os outros e todos unidos a Cristo. Lembra? Cristo é o cabeça desse corpo. Ele é a cabeça. E nós precisamos estar, então, dessa maneira, ligados. Ser um corpo bem ajustado. Repete comigo, um corpo bem ajustado. Mas de acordo com o texto que nós lemos, versículo 16. Um corpo que cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, ele não está apenas bem ajustado, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Só o amor é capaz de nos unir. Você pode dizer isso? Só o amor é capaz de nos unir. Amor não são meras palavras. Amor aqui não é um sentimento. Amor aqui são ações práticas. Porque viver em comunidade gera atrito, gente. Nós temos atrito na nossa própria casa. Nós temos atrito com os da nossa própria família biológica, sanguínea. Não teríamos atrito como membros, irmãos, somos completamente distintos. Lembra? É o Espírito Santo que nos uniu. Agora aquele que nos uniu, ele também trabalha para que dê certo. Alguém comigo para dar um glória a Deus aí? Quem nos uniu está trabalhando para que dê certo. É o Espírito Santo trabalhando em mim e em você para que essa obra dê certo. O Espírito Santo está aqui, gente. Você pode dizer glória a Deus. Viver em comunidade gera atrito. Porém, quem ama perdoa. Quem ama ajuda. Quem ama suporta. Quem ama se esforça para manter a chama do amor acesa. Ô irmãos, quem ama dá um jeito. Já viu aquilo que quem quer dá um jeito, mas quem não quer dá uma desculpa? Nós não podemos ficar dando desculpa para amar. Nós temos que amar apesar das desculpas que são dadas. Amar com ações práticas e não apenas com palavra. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor praticado uns aos outros. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Se você praticar o que eu estou mandando, vocês serão chamados de discípulos. Somos então a igreja do Deus vivo. O povo de Deus. Irmãos, é um privilégio ser o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele é conhecido como os membros interligados. Não um amontoado de membros, vivendo individualmente a sua própria vida, soltos, desvinculados. Na última pregação, nós falamos sobre pedras vivas. E elas estavam sendo utilizadas para a edificação de um templo para a manifestação da glória de Deus. As pedras, elas não podiam estar no canteiro de obra, elas precisavam estar uma ligada e unida à outra. Assim como nessa construção desse templo para a glória de Deus, onde os crentes são utilizados como pedras vivas. Pois é, Deus ele vai se manifestar quando o templo estiver pronto. E ele já está trabalhando, e eu sou uma dessas pedras usada nessa grande construção para a glória dele. Pois é, a igreja do Senhor, ela é viva quando nós estamos vinculados uns aos outros. Então eu não posso apenas ser um membro solto, um membro desvinculado. Tem muita gente que aceita ser membro da igreja. Mas que igreja? Nós aprendemos que igreja não é igreja batista, irmãos. Batista, metodista, Assembleia Universal são placas denominacionais. Mas a igreja é o corpo de Jesus. A igreja é a forma de Cristo se expressar no mundo. Essa igreja, ela é viva. E eu faço parte dessa igreja. Para ter vida, eu preciso estar ligado como um membro. Eu não sei se eu sou um dedo mínimo ou um indicador, mas eu preciso estar ligado nesse membro, desse corpo. Eu não sou, a igreja, um membro isolado não é igreja. Para ser igreja temos que estar juntos. Você podia dizer assim, um membro isolado não é igreja. Assim, aí, para ser igreja, precisamos estar juntos. Foi por isso, irmãos, que nos tornamos uma igreja em célula.
para não sermos apenas uma mera organização, mas ser uma igreja orgânica, uma igreja viva. E o que vimos nessa semana é que é possível ser uma igreja viva, uma igreja orgânica, onde a nossa sala, a nossa varanda, sabe, as nossas garagens viraram um lugar da manifestação da glória de Deus, onde pessoas estavam ali para ouvir Jesus. Gente, isso é extraordinário demais. É a igreja, não é a igreja que eu frequento, é a igreja que eu sou. A igreja não é o lugar para frequentar, é para pertencer, irmãos. Você precisa pertencer à igreja, não apenas frequentar. Eu posso frequentar, mas não estar amalgamado com você, não estar ligado, unido com você, não ter a vida de Deus compartilhando vida entre eu e você. Então a igreja, ela não pode ser apenas uma organização, uma mera organização, porque a igreja, ela é então um organismo vivo. E Deus se manifesta nesse organismo vivo. Não é apenas estar no mesmo lugar, mas é celebrar a comunhão juntos. É praticar o companheirismo. Tendo prazer de andar lado a lado com o nosso irmão. Dando suporte para ele quando necessário. Suportá-lo. Dar apoio. Auxiliá-lo. Promovê-lo. Gente, isso é lindo. Isso é extraordinário. Promovê-lo. Aí nós precisamos nos esforçar para promover os nossos irmãos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, sentar à mesa é caro. Precisamos sentar à mesa com nossos irmãos. A comunhão só existe à mesa. Por quê? Porque é caro, pastor? Porque não há preço nessa simplicidade. É tão simples sentar à mesa. É tão simples, mas ao mesmo tempo é na mesa que o Senhor ordena a bênção. É na comunhão dos santos, lembra dos Salmos? Oh, como é precioso, é como o óleo que desce sobre a barba. Mãos, o Senhor ordena a bênção aonde? Quando os santos estão em comunhão. Quando você vive a comunhão comigo, quando você me aceita, apesar das minhas diferenças. Sentar à mesa é caro, irmãos. Exige de mim botar na minha agenda que no dia da reunião, para mim é importante estar lá. Poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Peraí, mas fazer parte daquela família para mim também é importante. Eu sou o corpo de Jesus, eu sou o corpo de Cristo. Tem que estar na minha agenda, eu tenho que separar um tempo, eu tenho que estar lá. Eu preciso cooperar, eu preciso participar. Nós não podemos apenas vir e não compartilhar a vida. Nós temos que, sabe, nutrir vida. Quantas pessoas estão casadas há 10 anos, mas não se tocam, não se olham, não abriram os olhos, não há paixão. O amor esfriou, acabou. Acabou por quê? Porque acabou, não há, sabe, troca de olhares, não há vida no relacionamento. Eles estão ali por mera formalidade. Gente, que coisa ruim. Você está junto com alguém por mera formalidade. É vir à igreja por mera formalidade. Eu vou à cela por mera formalidade. Gente, Deus, Ele não compartilha a sua vida quando há formalidade. Se Ele gostasse de formalidade, quando Deus desceu do céu e habitou entre nós, Ele teria chamado os fariseus para fazer parte da sua comitiva de apóstolos. Ele teria chamado os escribas, eles eram formais. Ele teria chamado pelo menos os saduceus. Saduceus eram religiosos. Ele teria chamado eles para fazer parte da sua comitiva. Jesus, Ele abomina a formalidade, irmãos. Ele gosta de algo que tem vida. É por isso que Ele falou que a igreja está sendo edificada com pedras vivas, no qual Ele é o fundamento dessas pedras vivas. Tem que haver comunhão, irmãos. Comunhão é partir do pão, é dividir o que se come com o outro, é confiar no outro, sabe? É aceitar as dificuldades do outro, é compartilhar, sabe, dos mesmos sentimentos com o outro. Eu preciso, sabe, estar sentado com você. Não é apenas estar juntos. Devemos nos programar, desejar estar juntos. Eu imagino que para vocês estarem aqui hoje, vocês se programaram para isso. Eu me programei para estar lá. Eu quero estar lá. Valorizar a comunhão é valorizar isso. Quando alguém chegar, tem que ser valorizado. Por que a gente aplaude? Porque a gente fala assim, seja bem-vindo para você que veio nos visitar.
porque a gente te abraça, porque a gente aperta a sua mão, é porque é importante para a gente. É importante para a gente. Sabe, há uma riqueza em estarmos juntos. Tem que ser importante. Porque se estar junto é importante, então nós daremos. A nossa comunhão deve se expressar na relação de uns para com os outros. Por isso, a comunhão é a expressão da vida cristã. A comunhão, vou repetir, é a expressão da vida cristã. É uma contradição dizer que amamos o nosso irmão, mas eu não quero estar junto com ele. Isso não bate. Eu amo o Mauro, mas eu não quero estar junto com o Mauro. Estou fora. O amor resulta em comunhão. É desejar estar junto. Sem comunhão, sem vida, simples assim. A nossa comunhão começa em Deus e consequentemente se estende aos nossos irmãos. Olha que o apóstolo João vai escrever que se estivermos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Repete comigo, uns com os outros. E quando há comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, ele condicionou o perdão. Olha, irmãos, ele condicionou a purificação dos pecados, a comunhão uns com os outros. Tem que haver comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus realmente nos purifica. Então, se você estiver fora do corpo, se você não estiver ligado no corpo de Cristo, se você só é aquele que é como uma pedra lisa, uma pedra redonda, que escapa da construção, é como um membro que não está amalgamado, vinculado, ligado, interligado, conectado com o outro irmão, isso significa que você não tem a vida que Cristo quer te dar. Você não está em comunhão. Se eu não estou em comunhão contigo, pode ser que eu também não esteja nem em comunhão com Deus. Mesmo porque a comunhão com Deus se expressa na comunhão com os meus irmãos. Quando eu amo a Deus, eu amo você também. Jesus falou que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, não tem mandamento mais importante que esse. Eu preciso de você. Repita com o teu irmão aí em nome de Jesus. Faz assim, eu preciso de você. Ainda no versículo 16. Então esse corpo ele é bem ajustado e unido. E esse corpo edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte, repete comigo, cada parte realiza a sua função. Gente, aqui é importante para nós. Cada parte faz aquilo que tem que ser feito. Só seremos o corpo se estivermos interconectados com os nossos irmãos. Somos um corpo, não um amontoado de membros soltos. Por isso devemos estar ligados uns com os outros. Como membros devemos ajudar, cooperar, proteger, dar suporte. Não basta apenas estar no corpo, tem que funcionar bem. Tem que funcionar. Repete comigo assim, eu preciso funcionar. Irmãos, uma mão que está no corpo e não funciona, ela dá trabalho para os outros membros do corpo. Para estar lá tem que funcionar. Tu imagine, você levanta pela manhã e a sua perna diz assim, hoje eu não vou funcionar. Aí tu levanta, desconjuntado, tentando se manter em pé. E você tenta botar o pé, já viu quando a perna fica dormente? Ela está te dando um recado rápido, não quero funcionar agora. E você sente dor e tenta, estica, vai. Alguns chegam a cair. Gente, o corpo, quando um membro não quer funcionar, dá ruim, gente. Falar em pessoas que precisam da gente. Nós temos agora o Pedro. Pedro precisa da gente. Porque o Pedro agora está com um dos seus olhos. Não quer funcionar como deveria. E o que aconteceu com o Pedro? Está perdendo a visão, gente. O que nós precisamos fazer para ele? Vamos ajudar o Pedro. Ajuda como pode. Ajuda orando. Mas se você pode, ajuda contribuindo também. Foi colocado aí, foi feita uma vaquinha para poder ajudar ele. Talvez você não consiga pagar uma operação de 4 mil reais, mas você consiga contribuir com 50 reais, com 100 reais, com 500 reais. Sabe o que é isso? É trabalhando para o bem do corpo.
Refletimos a santidade de Deus como nos oferecemos em sacrifícios espirituais, quando nos colocamos para ajudar, para cooperar com o bem do corpo. É como o apóstolo Paulo, ou melhor, como o apóstolo Pedro escreve no capítulo 2, versículo 9 da sua carta: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, pastor? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quando nós funcionamos bem, nós intercedemos como os sacerdotes faziam. Nós oferecemos sacrifícios espirituais como os sacerdotes faziam. Nós somos uma geração de sacerdotes reais. Você pode dizer assim, glória a Deus. Irmãos, então se não está funcionando bem, todo o corpo, todos os membros precisam ajudar para que esse membro volte a funcionar como deveria. Se uma pessoa não consegue funcionar adequadamente, cooperar para o bem do corpo de Cristo, pode ser um sinal de que ela adoeceu. Ela adoeceu, pensa comigo, a pessoa adoeceu ou não amadureceu o suficiente. Porque uma das características de uma criança é o egoísmo. É comum em uma criança ser egoísta. Faz parte da sua natureza, é o meu brinquedo, é a minha mãe. Já viu quando você tem filho que uma outra criança se aproxima da mãe? E aí a criança já coloca-se do lado, tipo assim, essa mãe é minha, sai de perto, que tem dono. E ela se coloca no meio das pernas assim, para dizer assim, ó, é meu, minha. Já viu quando é uma menina que nasce? Quem tem filha é menina, mais ou menos assim. E aí o pai, para ela, o pai é a propriedade dela. E a mãe tenta dar um abraço no pai. E ela vai lá, entra no meio e fala assim, não, é meu. E se a mãe está muito tempo com o pai, quando o pai levanta para beber água, ela vai e entra no colo do pai e fala assim, agora é minha vez. É a propriedade dela. E o menino? O menino já defende a mãe. Quando é menino é tipo assim, ela é minha. Então quando o pai tenta se aproximar, ela se coloca no meio, desgruda. Separa. Aqui não. Opa, não. Irmãos, porque sente que é propriedade, mas na medida que vai crescendo, o egoísmo vai dando lugar, sabe? O eu vai dando lugar, o eu, tu, e eu, nós, e a gente junto e misturado. O crente egoísta é sinal que ele não amadureceu ou que ele está doente. Ele não pensa no bem do corpo, ele pensa no bem dele. Ele quer para ele não pensa no bem de um todo. Cada parte do corpo humano é essencial para o seu total funcionamento. Não há membros indispensáveis no corpo. Gente, eu acho isso tão incrível. Não há membros indispensáveis no corpo. Tem pessoa que fala assim, eu não faço falta. Talvez mais do que você imagina. Talvez mais do que você pensa. Não há membros indispensáveis. Por isso precisamos reconhecer a importância da interdependência e da unidade dos membros para a sobrevivência dos mesmos. Interdependência e unidade. Interdependência é uma via de mão dupla, é eu precisar de você e você de mim. E unidade é trabalhar em cooperação. Para segurar esse microfone com uma mão, eu estou usando aqui, no mínimo o meu cérebro, pelo menos o meu cérebro. Para comandar, sabe, uma unidade de membros para segurá-lo, para pegá-lo. Para eu falar com você, está muita coisa sendo trabalhada, os meus olhos, a minha mente, a minha boca, a minha voz, a minha língua. Gente, tudo trabalhando para que eu possa me comunicar com você. Isso se fala de unidade. E a unidade dos membros, então, ajuda na sobrevivência dos mesmos. O corpo só terá suas necessidades atendidas a contento se houver cooperação uns dos outros. Se um membro ou um órgão não cooperar, ele mesmo acabará sofrendo consequências. Quando um membro não coopera, ele sofre prejuízos. E esses prejuízos se estendem ao corpo inteiro. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. De maneira que quando um membro também é honrado, todos os outros se alegram com ele. Gente, não dá para viver de forma isolada. Mais uma vez, eu preciso de você. Você pode dizer para o seu irmão assim, eu preciso de você.
Eu quero concluir então dizendo que todos somos igualmente úteis. Não existe membro inútil. Todos somos úteis. Deus não erra. Ele projetou os membros visíveis, públicos, sabe, os que têm aparência, os que são notados e que têm destaque, mas também projetou os que não são vistos. Porém, ambos são essenciais à vida, são essenciais ao funcionamento do corpo. Tu já imaginou? Seu corpo todo está bem, você não tem nenhuma parte do corpo quebrada, seu corpo está inteiro, você tem plena juventude. Mas vamos lá que um órgão do coração, que um membro chamado coração, ele decida hoje, eu não vou funcionar. Parada cardíaca, irmãos, óbito. O corpo todo morre por causa de um. Quando um membro, está entendendo a grandiosidade desse negócio? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem, irmãos. O que quebrou no corpo do nosso amigo Josiel foi a perna, foi o fêmur. Mas o fêmur paralisou o corpo inteiro. Ele, não dá para ele sair de lá e deixar a perna sendo curada. É o corpo todo que está lá. Então quando você sofre, todo o corpo sofre com você. Se você não funciona bem, o corpo também não funciona. Você percebeu aqui na melodia? Faltou instrumento, gente. Faltou harmonia. Tinha percussão, bateria, tinha contrabaixo, mas faltou harmonia. Tinha vozes, mas faltou harmonia. Por quê? Porque não tinha violão, porque não tinha teclado. Faltou harmonia. Agora é perfeito quando todos trabalham em comunhão, quando a sonoplastia, quando a mídia, quando os instrumentos todos trabalhando, que delícia! Irmãos, o corpo de Cristo, ele precisa trabalhar assim, de forma gostosa. Quando há perfeição, sabe, as pessoas percebem a perfeição quando ela existe. Mas as pessoas percebem a falha quando um falta. É quando uma pessoa recusa a ser usado para o bem do corpo. E eu vou dizer algo aqui. Tem pessoas, irmãos, que o chamado dele é orar. É orar. É interceder. É se colocar na fenda, na brecha, na rocha. É clamar ao Senhor. Mas aí ela decide que ela está muito cansada, porque ela ora e ninguém a reconhece. Ela não é vista, ela não é notada, ninguém me aplaude. O pastor nunca citou o meu nome, porque eu passo as madrugadas orando. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se você parar de orar, a obra para também. Então continua orando. Eu posso não estar te vendo, mas o Senhor está. E é Ele que vai te recompensar. Todos somos úteis no corpo de Cristo. Talvez você nunca vai pegar no microfone, mas você oferta, você dizima. É o teu chamado, irmãos. É chamado a contribuir. E contribuir com força, com amor. Pois é o teu chamado, é a tua vocação. E eu oro para que Deus te prospere ainda mais. Porque se Ele tem me dado a unção de sacerdote, talvez tenha dado a você a unção de rei. Você que quer ser um rei, pegue esse negócio aí, irmãos. Porque o rei é aquele que administra grandes fortunas, que administra riquezas. Mas tem pessoas que têm um chamado para ser rei, mas são tão muquirana para abençoar, que ele não consegue se prosperar e não consegue ver a sua renda aumentando. Por quê? Porque ele decidiu que não vai cooperar. Não vou cooperar não. Vamos ver até onde aquilo vai sem a minha ajuda. Eu quero dizer uma coisa. Eu posso não ir longe sem a tua ajuda. Mas a igreja de Jesus, ela continua avançando pelos séculos dos séculos. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. O corpo sofre. Sabe, o que poderia ser feito em um ano demora 10 anos. Mas uma hora vai acontecer para a glória de Deus. Se você não contribuir, talvez, se você não ajudar, vai ser igual a rainha Esther. Qual é o teu dom? Qual é o seu talento? E aí Mordecai chega para ela, ou Mardoqueu,
aceita-se isso na linguagem, na língua, chega para ela e fala assim: quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou na posição de rainha? Para quê? Para dar livramento para o povo. Agora saiba, porém, se não for pelas tuas mãos, de outra parte virá o socorro. Irmãos, quando você decide não trabalhar para o bem do corpo, você sofre as consequências. O corpo também sofre, mas o livramento vem de outras partes, porque a obra do Senhor não para. Ela pode estar até mancando, com dificuldade, mas a obra de Deus não para. Então Deus nos colocou nesse corpo. Eu não posso, irmãos, me negar, não funcionar. Eu preciso funcionar e funcionar bem. Por quê, pastor? Não somos perfeitos. Não há perfeição na gente, irmãos. O pastor que fala com vocês, por incrível que pareça, não é perfeito. Eu estou em construção, estou em obras. Deveria ter uma placa no meu peito assim: em obras. Desculpa o transtorno. Todos nós estamos assim, estamos em obras. Mas precisamos zelar e nos esforçar para trabalhar em comunhão. Deus nos chama à unidade, como um corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas. Temos como cabeça o próprio Cristo. E é desta forma que nós crescemos espiritualmente e fazemos o nome do nosso Deus ser reconhecido no mundo. Aleluia. É dessa maneira, irmãos. E Deus espera de nós então a nossa unidade, uma unidade perfeita, sem dolo, sem falsidade, uma unidade tão bela, tão linda, que Ele, o próprio Deus, consiga se expressar no mundo. Por quem? Por meu intermédio, pelo céu. Nós somos o corpo de Cristo e Deus quer se expressar, Deus quer ser visto através de você. O que Deus vai fazer na terra, Ele não vai mandar anjo fazer, Ele vai fazer através de você. Se você se levantar, Deus vai te usar, irmão. Oh, aleluia! E se Ele te usar, Ele também vai te honrar.